A carta de Paulo aos Romanos, olha, para muita gente, essa é a carta mais importante e completa de todas. É um texto que vai fundo nos temas centrais da fé cristã e que, ao longo da história, sabe, mudou vidas e até o rumo de nações inteiras. Vamos entender por quê. Pode parecer uma pergunta meio exagerada, né? Mas se a gente perguntar para historiadores e teólogos, muitos deles vão apontar para um documento só, escrito lá por volta do ano 57. Uma carta que não só resolveu uma crise numa comunidade pequena, mas que também criou a base para transformações gigantescas que a gente sente até hoje. Então, para a gente entender o poder dessa carta, a gente precisa voltar lá no começo de tudo, para uma comunidade que ficava bem no coração do Império Romano e que estava passando por uma crise de identidade bem séria. Pensa só, a igreja em Roma tinha de tudo. Seguidores de Jesus que eram judeus e outros que não eram judeus. Eles conviviam. Só que aí vem um decreto do imperador que bagunçou todo esse equilíbrio e criou uma tensão que ameaçava rachar o grupo no meio. E o que acontece quando um grupo, que era a base da comunidade, é obrigado a ir embora e depois de anos volta para encontrar tudo diferente? Conflito, claro. Os judeus que retornaram encontraram uma igreja que tinha adotado costumes e práticas que eram, assim, muito diferentes dos deles. O debate era profundo, sabe? Era cultural. Tipo, os cristãos que não eram judeus, os gentios, eles precisavam guardar o sábado, comer comida kosher, precisavam ser circuncidados. Para os cristãos judeus, isso era a base da identidade deles. Já para os gentios, eram barreiras. A igreja estava completamente dividida. E é exatamente para tentar resolver essa confusão toda que entra em cena uma das figuras mais importantes do início do cristianismo, o apóstolo Paulo. A história de Paulo é, assim, sensacional. Ele era um rabino judeu, um fariseu, que viu os seguidores de Jesus como uma grande ameaça. Mas depois de um encontro radical com o Cristo ressuscitado, ele virou a casaca e se tornou apóstolo, principalmente para o mundo não judeu. A própria jornada dele o colocava bem no meio dessa briga. Paulo tinha vários objetivos com essa carta. O primeiro, claro, era unir essa igreja dividida. Ele também via Roma como um ponto estratégico para sua grande missão de levar o evangelho até a Espanha. Mas, para conseguir esse apoio, ele precisava apresentar a sua explicação mais completa e detalhada do que era o evangelho. E a solução que Paulo apresentou para essa divisão não foi um manual de regras ou um acordo cultural, não. Foi uma ideia teológica tão radical, mas tão radical, que basicamente nivelou o jogo para todo mundo. Paulo começa com um diagnóstico que é, assim, um choque para todo mundo. Ele argumenta que todos, sem nenhuma exceção, estão presos num ciclo de erro e egoísmo. Não importa se a pessoa tem herança judaica ou não. Essa condição é a mesma para todos. O ponto de partida é igual para todo mundo. O pulo do gato da solução dele é essa palavra aqui, justificação. E não tem a ver com se tornar uma pessoa boa na marra. É um termo de tribunal. Significa ser declarado inocente ou justo, receber um novo status diante de Deus. E isso não vem por mérito, mas por aquilo que Jesus fez. A lógica de Paulo é bem direta. Se o problema é universal, se todo mundo está na mesma condição, a solução também precisa ser acessível a todos. E essa solução não vem de rituais como guardar o sábado ou ser circuncidado, mas simplesmente pela fé, pela confiança no que Deus fez através de Jesus. E o resultado dessa ideia é, uau, transformador. Se todo mundo é justificado do mesmo jeito pela fé, isso cria base para um tipo completamente novo de comunidade, uma nova família. Para ilustrar esse ponto, Paulo usa o exemplo de ninguém menos que Abraão, o pai de Israel. Paulo lembra a todo mundo que Abraão foi considerado justo pela fé que ele teve, muito antes de existirem as leis da Torá. Foi a confiança dele na promessa de Deus que o colocou no caminho certo com ele. Então a verdadeira família de Abraão não é definida por sangue ou por seguir leis culturais. É definida por compartilhar do mesmo tipo de fé radical que ele teve. E essa família é formada por judeus e gentios, todos unidos por essa confiança. De repente, as antigas divisões perdem o sentido. Só que a carta de Paulo não unificou apenas uma igreja em Roma. As ideias dela se tornaram um verdadeiro motor na história do Ocidente, inspirando algumas das maiores transformações que a gente já viu. Pensa bem. Séculos depois, João Calvino, uma figura central da reforma protestante, disse que Romanos era a chave para entender todas as Escrituras. Isso mostra o quanto a carta se tornou fundamental para o pensamento cristão. E claro, não podemos esquecer de Martinho Lutero.
Foi a redescoberta que ele fez do conceito da justificação pela fé, lendo Romanos, que acendeu a faísca da Reforma Protestante. Um movimento que redesenhou o mapa da Europa e, no fim, do mundo. A lista de pessoas transformadas por esta carta é simplesmente impressionante. Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos da história, se converteu lendo Romanos. Séculos depois, John Wesley, o fundador do metodismo, sentiu o coração estranhamente aquecido ao ouvir o prefácio de Lutero a Romanos. De mudanças pessoais a movimentos globais, o impacto é inegável. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. A Carta aos Romanos prova que uma única ideia, quando apresentada no momento certo, pode fazer muito mais do que só resolver uma briga. Ela pode redefinir o que significa ser uma comunidade e, ao fazer isso, mudar o curso da história.